Hoje nós vamos conversar um pouco aqui, eu vou apresentar tudo que eu estudei, o que ficou para mim, né, com esse tema aí. Somos co-criadores no universo divino, né? Ao fim dessa noite aqui, se a gente conseguir se situar um pouco, né, com essa posição, onde que estamos exatamente na nossa vida, para onde queremos ir, né, quais são as nossas obrigações, o que a gente pode fazer, né, para crescer, para se desenvolver, qual atitude mental que podemos ter. E é a respeito disso que a gente vai hoje conversar um pouquinho, né? Então, na introdução do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, né, Leon Denis traz uma colocação muito interessante, né? Eu vou ler aqui para dizer exatamente com as palavras que ele nos trouxe, tá? Ele diz assim a respeito da educação, né? Ele está dizendo a respeito da educação que a gente administra dentro das nossas escolas, dentro das nossas instituições. A educação que se dá às gerações é complicada, mas não lhes esclarece o caminho da vida, não lhes dá a têmpera necessária para as lutas da existência. O ensino clássico pode guiar no cultivo e no ornamento da inteligência, mas não inspira, entretanto, ação, amor e dedicação. Isso me tocou muito quando ele disse, né? Quando eu li essas palavras do Leon, porque eu acredito que é a pura verdade. A gente estuda tanto, né? O nosso estudo está totalmente desenvolvido para o desenvolvimento das nossas capacidades intelectuais, mas muito pouco desenvolvido, e aliás a gente não toca nesse assunto, com relação às nossas capacidades morais, né? Onde que a gente possa desenvolver a nossa moralidade. E eu acho a doutrina espírita fantástica, desde que eu comecei a estudá-la, porque ela traz exatamente esses questionamentos, né? Quem somos? Da onde viemos? Para onde vamos? Por que a gente sofre, né? E qual o objetivo das nossas existências? Eu acho essas perguntas fundamentais para que a gente se situe um pouco no universo de Deus, para que a gente saiba para onde queremos ir, né? Principalmente que a gente saiba onde estamos, porque muitas das vezes, antes da doutrina, de eu ter conhecimento da doutrina espírita, eu não parava para pensar direito onde eu estava, né? E assim, não só não parava para pensar, como isso era uma coisa que eu acho que eu nem imaginava que era importante, e quanto importante isso é para nós, né? A gente, graças a Deus, dentro da doutrina, temos os espíritos, né, que há tanto tempo nos ajudam com com os textos que a gente pode ler, com tanta informação que nos é trazida, né? Algum desses espíritos muito benévolos, hoje eu vou citar um livro mais de uma vez, né, a respeito Cartas de uma Morta, é o segundo livro que o Chico psicografou, perdão. Era na verdade o livro, o espírito era a mãe dele, né, Dona Maria João de Deus. E a Dona Maria começa esse livro então com um ponto que eu entendo que é muito importante para que a gente possa se impulsionar, para que a gente possa ter vontade de querer fazer melhor. Por que a gente deveria ter essa vontade de querer fazer melhor? Porque ela que é o caminho da nossa felicidade. Jesus já descreveu isso lá atrás, quando disse, né, que a felicidade não é deste mundo. Realmente a felicidade não é deste mundo. E a gente, conforme vai estudando e vai entendendo, nós vamos navegando, né, por outros mundos, por outros planetas, e vamos navegando hoje um pouco, né, na informação desses espíritos a respeito dessas outras orbes, né? Eu acho muito bonito o que a Dona Maria nos trouxe com relação às outras orbes, para que a gente possa aprender um pouco mais, né, como é que são esses outros mundos mais evoluídos que o nosso. A gente sabe que na escala espírita nós estamos como mundo, no segundo mundo, né, de provas e expiações, só tem um abaixo da gente. Nós estamos caminhando aí para um mundo de regeneração, mas a gente ainda está galgando aí os primeiros degraus, né? Então,
eu convido vocês aí para que a gente possa, então, fazer esse passeio com a Dona Maria, e ela nos deixou esse dizer aqui, que eu achei muito bonito. Assim como tenho visitado outros mundos e outros ambientes, cujas belezas constituem um sagrado estímulo para a minha vontade de progredir e aprender, que a gente possa hoje, nessa noite aqui, também ser estimulados na nossa vontade de progredir e aprender. A Dona Maria, ela começa, então, com uma descrição para nós a respeito de Saturno. Nessa descrição de Saturno, está a informação de uma tonalidade azulada desse planeta. Ela esteve lá em espírito, guiada por um mentor, né? E nessas cartas que ela escreveu, então, para o Chico, ela descreve o planeta da seguinte maneira: a luz se espalhava por todas as coisas, mas o seu calor era menor, dando-me a impressão de frescura e amenidade, arrancando do cenário majestoso que eu presenciava tonalidades de um rosa pálido e de um azul indefinível. Ela ainda nos conta que nesse planeta, em Saturno, os dias são de apenas 10 horas e que as estações do ano têm uma duração de 7 anos. Eu fui entender um pouco que as estações do ano que a gente, da maneira como a gente conhece aqui na Terra, né, elas estão muito ligadas à inclinação do planeta. Então, sempre que a gente tem um planeta com uma inclinação menor, como Saturno é, as diferenças durante o ano, né, são menores. As diferenças de temperaturas também, conforme a gente navega na latitude, elas também não são tão grandes como são no nosso planeta. O que é claro que eu acho que favorece uma vida de mais conforto, né? Porque você não tem tanta diferença, você não tem um inverno tão rigoroso e depois um verão tão quente como a gente tem aqui na Terra. Então, sem dúvida nenhuma, né, pela descrição, a gente logo nota que Saturno é um planeta bem evoluído, né, conforme a descrição da Dona Maria. Ela continua descrevendo o planeta da seguinte maneira: uma vegetação estranha coalhava o solo branco, às vezes brilhante. A clorofila, porém, que se conhece no planeta terráqueo, devia estar substituída por outro elemento, porque todas as folhagens e ramarias eram azuladas. Contudo, as espécimes de flores que eu tinha sob as vistas eram de coloridos variegados, apresentando as mais singularidades tonalidades quando refletiam a luz circunstante. Essas flores extraordinárias pela sua originalidade e perfume, ornamentavam todo o ambiente. Então é mais uma descrição de quanto belo deve ser Saturno, né? Imagina todos os vegetais com uma tonalidade azulada, né? Não verde, realmente deve ser uma coisa muito bonita, né? Aí ela então passa a descrever um pouco a respeito dos espíritos, né, que ali habitam. Então ela diz o seguinte: os saturninos, chegados a certa idade, ouvem os espíritos, seus irmãos das outras esferas do sistema, existindo entre eles a mais poderosa mediunidade generalizada. Conhecem todas as combinações fluídicas requeridas ao seu bem-estar. A eletricidade e a mecânica não têm para eles segredos, sabendo-se utilizar-lhes as forças com plena consciência das suas possibilidades. Então, aqui tem já algumas coisas importantes para que a gente possa ter noção. E nós vamos ver que isso é uma característica dos planetas evoluídos, né? Onde a mediunidade ela passa a ser uma coisa aberta. Então não tem mais a condição que a gente conhece aqui na Terra, onde o nosso corpo dos encarnados, né, ele funciona como um redutor de voltagem, onde as nossas percepções ficam reduzidas de uma maneira bem comprimido mesmo, né? Então a maioria de nós, não estou dizendo que são todos, a gente sabe que tem médium, né, que consegue ver os espíritos, consegue ter percepção das outras dimensões. A gente sabe que a ciência hoje aqui já estudou e ela mesma já tem a certeza que existem na Terra ao menos 11 dimensões,
sendo que a gente tem conhecimento claro e a gente consegue visualizar apenas 3, né? E então, nos planetas evoluídos, essa mediunidade é muito mais avançada. Então, é como se você estivesse constantemente conectado ao mundo espiritual. Tem diversas coisas que decorrem disso, né? Uma delas descritas é a sensação de morte. Lá não existe a sensação de morte como a gente tem, né? De desespero, de dor, de medo, né? Como lá a conexão entre a vida material e a vida espiritual, ela é praticamente ao vivo. As pessoas sabem que a morte é só uma transição, né? É um momento de passagem de uma fase para outra. Então, isso é interessante e nos traz conforto saber, né, que conforme a gente vai evoluindo, então, esse pavor que a gente tem um pouco aí da morte, ele vai acabar se diminuindo, né? Uma outra colocação muito importante... Wakabayashi, from which team? Uma outra... Giants or Lions? Não, desculpa, não sei se gravou aqui alguma coisa que falaram aqui no computador, mas enfim. Wakabayashi, from which team? Giants or Lions? Eu não sei se é o meu computador ou não, mas enfim. Outra coisa que ela nos diz é que entre os saturninos, justiça e a verdade não são um mito. Há muito tempo, a ciência está reunida à fé. Isso é outra coisa interessantíssima, né, com relação a esses planetas mais evoluídos, né? É o que a gente estuda dentro da doutrina, sabendo que um dia a ciência vai se unir à fé, né? Eu acho isso tão interessante porque você não tem mais hoje, dentre todas as religiões aqui da Terra, elas andam em descompasso com a ciência, né? O espiritismo, ele procura sempre estar ao mesmo andar da ciência, né? Mas tantos outros andam em descompasso. E aí as coisas às vezes ficam um pouco sem sentido. Para mim, sempre foi muito difícil conseguir conectar tudo, porque eu não entendia. Falar, mas isso daqui... eu estudo a Igreja Católica, por exemplo, vou dar um exemplo só da Católica, mas tantas outras, né? A Igreja Católica defende isso, mas já está provado que não é assim, fica meio estranho, né? Então é muito interessante saber que no futuro a gente então vai ter uma condição, né, onde a ciência e a fé vão estar unidas como uma coisa só. Agora, ela termina essa descrição a respeito do Saturno, né, com essa colocação aqui, a respeito dos seus habitantes. Não são, contudo, seres perfeitos, como talvez presumas, está falando da gente aqui na Terra. São ainda falíveis, mas o que te procuro demonstrar, estou falando para o filho dela, né, é a incontestável superioridade sobre a orbe que abandonaste, está falando da Terra. Então, mesmo com todo esse estado evolutivo, todos esses pontos aqui que eu acabei descrevendo para vocês, né, ainda assim, Saturno não é um orbe, né, de superioridade assim majestosa, né? Não é o top do top ainda, que nem diz Amar, né? Não é o must ainda, né? No nosso universo de Deus aqui, um pouquinho, um pedacinho dele que a gente está conhecendo um pouco mais. Então isso só nos situa mais ou menos onde que nós estamos no nosso caminhar, né? E mais para frente eu vou fazer o meu ponto porque que eu estou tocando nesses assuntos, né? A respeito dos outros planetas mais evoluídos que o nosso. Né? Vou caminhar aqui. Para a gente, acho que é um bom momento agora para que a gente pare e adentre um pouco aqui numa breve explanação a respeito, né, dos espíritos, né, das ordens que a gente tem dos espíritos e também das classes, porque aos poucos a gente vai notando outros planetas, né, e vamos conseguindo nos situar para que a gente possa entender e de repente refletir mais para frente qual é o nosso papel neste momento da evolução em que estamos, né, como co-criadores aí do universo de Deus. Né? Então nós temos os espíritos de terceira ordem, que são espíritos imperfeitos, né? O texto tem essa denominação dos espíritos, ela está na Revista Espírita e depois também ela foi transcrita em 1858, ela está na Revista Espírita, depois ela foi também para o livro dos Espíritos, né? E
ela está na pergunta 102 em diante do Livro dos Espíritos, tá? Mas então, a terceira ordem diz que são sobre os espíritos, né? Predomínio da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho e egoísmo, e todas as paixões que lhe são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem, apresentam ideias pouco elevadas. Eu gostaria só que a gente navegasse um pouco a respeito dessas classes dos espíritos, né? Kardec traz aí para a gente os espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros e os batedores ou ele chama aqui de batedores ou perturbadores, né? Então vamos entender um pouco o que ele diz a respeito desses espíritos impuros, né? São espíritos inclinados ao mal, sopram discórdia e desconfiança, se mascaram de todas as maneiras para enganar. Quando encarnados, são propensos a todo tipo de vício. Sempre procuram as pessoas honestas para a prática do mal. Então, o espírito impuro, ele tem uma propensão ainda ao mal, ele não sabe navegar em outras instâncias que não a do mal, né? Ele está, então, nos seus primeiros estágios ainda aprendendo, né, o que é possível fazer para, aos poucos, ir caminhando, então, para a segunda classe de espírito, que é a dos levianos, né? Os levianos, eles são ignorantes, maliciosos, zombeteiros, se metem em tudo, a tudo respondem sem se incomodarem com a verdade. Nas comunicações, não tem profundezas de ideia. Eu acho interessante, agora, quando a gente começa a entrar aqui já nos espíritos levianos, ao menos comigo, eu vou responder por mim, eu vejo ainda características, né, que o Kardec está descrevendo aqui, dos espíritos levianos, em mim, né? Então, assim, não é que eu estou dizendo que eu pertenço ainda à classe dos espíritos levianos. Até a gente sabe que as classes dos espíritos, conforme Kardec nos explica, né, elas não são absolutas, né? Elas é só uma breve descrição para que a gente possa entender. Mas, puxa, quando fala aqui, né, que são, por exemplo, se metem em tudo, isso é característico, às vezes, quantas vezes hoje, né, eu me policio, né, para não me meter em tudo? Por que eu vou abrir a boca para falar de um assunto que não é meu? Não é? Mas é uma característica que a gente ainda vê um pouco enraizada em nós, né? Depois a gente passa, então, para a classe do pseudo-sábio. Conforme a gente vai andando, a gente vai vendo mais características, né, que se encaixam dentro de nós. Tem conhecimento bastante amplo, mas creem saber mais do que realmente sabem. Ainda não se despiram do orgulho, do ciúme e da presunção. Sem dúvida nenhuma, né? A gente sabe, né, o quanto orgulho ainda é presente dentro de nós, né? E por conta até do orgulho que é presente, muito de nós ainda temos aquela noção de que a gente que sabe tudo. Mas, na verdade, o quanto que a gente sabe no universo de Deus? Quando a gente analisa, que nem a gente estava vendo lá o povo lá de Saturno, né? Praticamente a gente não sabe nada ainda, não é verdade? Nós ainda estamos caminhando aí, né? Nos primeiros degraus da evolução, sem dúvida nenhuma. Então é só o nosso orgulho que funciona, então, como as escamas nos nossos olhos, nos impedindo, na verdade, de nos apercebermos, de termos a certeza daquilo em qual fase estamos, não é verdade? Assim que a gente consegue lidar um pouquinho aí com esse orgulho, a coisa vai se desfazendo e você passa a enxergar um pouco melhor, né? Sempre que a gente fala do orgulho, eu me lembro sempre muito de Saulo, né? No momento que ele foi curado por Ananias, né? E caíram de seus olhos, então, escamas pesadas, né? Essas escamas eu sempre faço a relação delas com o orgulho. Saulo era uma pessoa, antes no momento da transformação dele, muito orgulhoso, né? Depois nós ainda, seguindo um pouquinho, acho importante a gente perceber, eu não vou descrever todas aqui, mas eu só quero descrever as primeiras, né, que são importantes para o entendimento, para o que eu quero passar mais adiante, tá? Os espíritos neutros nem são bons, nem são maus o suficiente. Então são aqueles espíritos praticamente estão paralisados, né?
Às vezes eu brinco com muita gente, quando alguém me fala assim, eu vim a vida a passeio. Espírito neutro, aquele espírito que não quer, nem faz o mal, mas também não faz o bem, né? Está paralisado, né? Precisa tomar cuidado com essa situação do espírito neutro aí, porque a gente sabe como é que vem de vez em quando um empurrãozinho. O empurrãozinho normalmente vem, né, naquela sinalização de uma dor, de alguma coisa nesse sentido, né? Pessoal, isso daqui é uma aula, né? Eu estou falando aqui um monte. Se tiver dúvida, por favor, me interrompam. Eu sinto tanta falta daquela época, né, onde a gente fazia as aulas na presenciais, né? E a aula nunca acabava. Sempre os últimos slides tinha que correr de tantas perguntas, de tanta participação que tinha. Então, por favor, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer uma colocação, né, eu vou acompanhando aqui e repito para que todo mundo possa ouvir. Tá bom? Depois deles aqui nós temos os espíritos batedores, né? É engraçado que até na revista Espírita, né, praticamente um ano antes, né, de Kardec escrever o Livro dos Espíritos, já ali não tinha essa classe dos batedores, né? E ele faz uma referência, na verdade, aos batedores, mas no sentido só de como eles se comportam, né, quando estão desencarnados, né, com relação a essas batidas, as pancadas, né, que eles têm esse costume de procurar se comunicar dessa forma, né, a capacidade que eles têm, né, com relação ao deslocamento de coisas, né. Também, Kardec faz essa menção. E aí, quando a gente entra para a segunda ordem, a gente já está falando já dos espíritos bons, né? Já estamos falando aí dos espíritos benévolos, onde a bondade neles é qualidade dominante, né? Eles se aprazem do quê? De prestar um bom serviço aos homens, de protegê-los. Então, já você vê que o mal já não existe mais, né? Então, como está descrito aqui no quadro, existe predomínio do espírito sobre a matéria e a vontade de fazer o bem, né? Depois, nos benévolos, ainda diz assim, a bondade é neles a qualidade dominante, né? Aprazem-se de prestar bons serviços aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são o seu conhecimento. Quer dizer, o conhecimento ele ainda não está tão desenvolvido assim, né? E aí, na próxima classe, quando a gente entra no sábio, né, a gente fala que eles têm uma amplitude, né, do conhecimento, mas preocupam-se mais com as coisas de natureza científica do que moral. Quer dizer, você já vê que o espírito já atingiu uma classe, né, de moralidade, onde não existe já tanto essa necessidade, né, que eles já são espíritos bons, já praticam o bem, né, por todo lado. Então, são espíritos que estão dedicados muito aí a adquirir conhecimento, né, a entender as coisas da natureza, entender a ciência atrás das leis de Deus, né. Vamos seguir aqui, então. Aqui uma breve também colocação, só para a gente situar a respeito dos mundos, né, que esses espíritos habitam. Então, a gente tem os mundos inferiores, onde existe predomínio total da matéria. O mundo nosso, a Terra, né, de provas e expiações, com a predominância do mal. Então, a gente precisa entender que onde a gente habita, existe a predominância do mal. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o seu vizinho, as nossas comunidades têm dentro das pessoas, né, muitos dos nossos irmãos ainda estão tendentes a praticar um pouco mais do mal do que o bem, inclusive nós também. Então, o que acontece com isso? Cabe a nós aceitarmos, né? A gente tem que, na verdade, perceber o ambiente onde estamos, como estamos inseridos nele, e verificar o que a gente pode fazer de melhor para daqui para frente, né? Mas não adianta a gente tomar aquela atitude que eu mesmo, né, muitas vezes me peguei, eu falo assim, puxa, eu não pertenço a esse lugar, não, nossa, eu não pertenço a essa família. Não é verdade, a gente está exatamente colocado no universo de Deus, onde devemos estar para a nossa melhora, para o nosso aprendizado, para que a gente possa se desenvolver. Como é que a gente se desenvolve? No Livro dos Espíritos deixa muito claro, não é com uma vida de ermitão, é exatamente com essa vida em sociedade, né, onde a gente, com o erro daquele que está ao nosso lado, a gente passa, então, a sentir esse erro e aprende para que a gente não queira mais repeti-lo, porque, com certeza, no passado, nós fomos também estivemos errados, né? E quando a gente lê, então, depois o mundo de regeneração, aqui tem uma colocação importante que me chamou muito a atenção, né?
existências de provas, porém sem as pungentes angústias da expiação, isentos do orgulho, da inveja e do ódio. Puxa, quando eu li aqui isento do orgulho, inveja e ódio, eu fiquei um pouco preocupado, né? Porque se a gente está indo para o mundo de regeneração, eu não estou isento do orgulho, né? Então, o que vai acontecer? Eu não sei, né? Se eu vou passar ou não. Então, se o mundo que a gente está indo, ele é isento do orgulho, da inveja e do ódio, então essa encarnação aqui é uma oportunidade para a gente trabalhar em cima disso, né? Porque senão, que nem a gente brinca, talvez a gente vai ter o papel aí como teve dos capelinos, que um pouquinho mais para frente a gente vai conversar, né? E aí, mais para frente, a gente tem os mundos ditosos, que tem a predominância do bem, né? E os mundos celestes ou divinos, que são morada dos espíritos depurados, né? Onde não existe o mal, né? De qualquer maneira, para a gente gravar um pouco aqui, né? A Terra caminha, né? Para esse mundo de regeneração. A gente sabe disso, a gente vê os sinais, né? Que isso está acontecendo, né? E então, que isso sirva só de incentivo para que a gente também procure, então, poder evoluir junto com a Terra, né? Para que a gente possa, então, merecer, né, o direito de estar no mundo de regeneração. Porque o fato do merecimento, mais adiante eu vou tocar um pouquinho nesse assunto, né? Mas ele faz parte das leis divinas, né? Das leis de justiça, principalmente das leis de harmonia, como a gente vai ver um pouco mais adiante, tá? Vamos seguir aqui. Então, ela me traz logo depois, na verdade ela não, né? Agora é uma informação já a respeito do livro A Caminho da Luz, no capítulo 3, né? Onde Emmanuel nos conta um pouco a respeito de Capela. O que é importante a gente lembrar, então, a respeito de Capela? A gente sabe que Capela, há muito tempo atrás, ela passou por uma transformação, assim como a Terra também vem passando, né? E ela passou, então, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Quando aconteceu isso, né, haviam ali em Capela alguns espíritos que não correspondiam ao mundo de regeneração, né? Onde a sua atitude mental, o seu pensamento, não correspondiam àquelas descrições que eu fiz um pouco antes a respeito de um mundo de regeneração. Então, o que aconteceu com esses espíritos? Esses espíritos foram acolhidos, né, junto ao coração de Jesus aqui na Terra. Então, eles vieram habitar aqui o nosso planeta e eles, então, formaram 4 grandes grupos aqui na Terra. Esses 4 grandes grupos foram os egípcios, foram os árias, o povo que formou a população da Índia, né, que era da religião dos Vedas, e também nós temos e o povo de Israel, os judeus. Os egípcios, sem dúvida nenhuma, desses espíritos que vieram de Capela para cá, eles eram os espíritos mais elevados, né? Tanto é que eles vieram, formaram ali as sociedades que a gente tem história, né, a respeito das pirâmides, viveram aqui na Terra durante algum tempo, tinham conhecimentos elevadíssimos, porque quando foram embora, deixaram tudo as informações que a gente tem nas pirâmides, né? E, sem dúvida nenhuma, eles eram os que estavam mais prontos. Então, eles tiveram aqui na Terra simplesmente durante um pequeno período de tempo, né? E depois voltaram. Os outros não. Os árias, com certeza, muitos de nós somos descendentes, né, desse povo, dos árias, porque eles ali se fixaram na região da Europa e eles formaram, então, na verdade, nós somos descendentes, provavelmente, porque é dali que vieram, né, os povos latinos, onde muitos de nós viemos, né, dos latinos que estamos aqui, os celtas, gregos, germanos, né, e as outras populações ali da Europa. Todos esses espíritos que vieram de Capela, né, a Caminho da Luz, conta muito bem a história, de maneira onde fica muito claro o progresso que eles trouxeram para as raças que já habitavam aqui a Terra.
né? Então, Emmanuel descreve que aqui na Terra já existia já a raça amarela, né? Que é toda a parte oriental que a gente conhece, né? Dos chineses, né? Dos japoneses, e a raça negra também, que já habitava a Terra. Então, esses espíritos vieram de Capela, trouxeram um monte de conhecimento, né? E fizeram dessa maneira com que a Terra se beneficiasse desse conhecimento. E que todos nós, espíritos que aqui já habitavam, se assim fosse o caso, se beneficiaram desses conhecimentos e desse contato com eles. Essa é o que a gente, então, passa a entender um pouco a respeito do universo de Deus, onde nós estamos inseridos no meio que aqui nós pertencemos, né? No meio onde a gente pode ser o benfeitor, no meio onde nós podemos, então, dar a nossa contribuição como co-criadores que somos do universo de Deus. Esse é um dos pontos que eu acho importante a gente passar a enxergar. Porque muitas vezes a gente se coloca, mas será que eu tenho alguma coisa para fazer? Mas eu não gosto de ajudar as pessoas que estão em necessidade. Falou, mas nós estamos inseridos num ambiente e aqui nós pertencemos, né? Leon Denis vai dizer mais um pouco adiante, eu tenho um slide a respeito disso, onde a gente reencarna ao lugar onde a nossa vibração nos leva. Então, eu não tenho condição ainda de reencarnar lá em Saturno. A gente vai ver essa colocação adiante aqui num outro slide, na análise de um outro planeta. Tá? Mas, por enquanto, vamos andar aqui. Essa é uma colocação, então, no capítulo já 13, né, do livro de Leon Denis, que eu citei. E ali ele diz, então, assim, a lei de justiça não é, em essência, senão a lei de harmonia. Determina as consequências dos atos que livremente praticamos. Não pune nem recompensa, mas preside simplesmente a ordem, ao equilíbrio, tanto do mundo moral quanto do mundo físico. Gente, eu acho lindo esse texto dele quando eu li, né? E a gente então se passar a entender que Deus não pune nesse sentido, não é verdade? Nós estamos conectados e nós reencarnamos onde a gente pertence, ao lugar onde a gente pertence. E é aqui que a gente tem que assumir o nosso papel. É aqui que a gente tem que abraçar e ajudar os outros que caminham conosco. Eu sempre digo, né, a gente, na hora de pedir ajuda, quando está doente, quando está com algum sofrimento, algum problema na família, ninguém aqui pensa duas vezes em não pedir auxílio, né, para Deus, consequentemente para Jesus, ou para qualquer espírito elevado de luz que tem. Né? Quantas vezes a gente não pede, né, para o seu Chico, quantas vezes a gente não pede para a Dona Joana, para todos os espíritos de luz, né? E quantos milhões de vezes nós não somos atendidos? Constantemente. Quando é a nossa vez de dar contribuição, a coisa parece que não acontece da mesma forma. Nós, talvez, a gente não enxerga, mas nós podemos ser espíritos de luz para muitas pessoas que vivem conosco aqui na Terra. É só a gente ter consciência da posição que a gente ocupa. É só a gente ter um pouco de consciência a respeito do que a gente pode dar, qual é o nosso trabalho, qual é a nossa função aqui. Quantos irmãos que a gente conhece que vêm atrás com um pouco mais de dificuldade ainda, como a gente descreveu ali na escala espírita, né? Às vezes ainda envolvido em vício, né? Às vezes ainda com pouco entendimento, perdurando ainda nas práticas, às vezes, de maldade. Nós somos as pessoas, nós somos os espíritos que podemos estender as mãos a essas pessoas. Né? Esse é o nosso lugar, né? Essa é o local onde nós estamos, que Deus nos colocou, onde a gente pode contribuir, né? Com aquilo que somos, com aquilo que sabemos, no momento em que estamos, né? Vamos seguir aqui. Vou voltar na Dona Maria, numa outra descrição muito bonita que ela trouxe, e ela não diz o planeta, né? Mas a gente sabe que mais ou menos por volta do ano 2016, esse planeta ele foi descoberto pela ciência, né? Eu só estou fazendo uma comparação, não necessariamente é esse planeta que ela esteve, né?
mas a ciência descobriu que existe um planeta que, surpreendentemente, ele tem 3 sóis, né? Então, ele é banhado ao mesmo tempo por 3 estrelas, né? E a Dona Maria, lá em 40, né, 1940, antes da guerra, desculpa, antes até isso daí, ela já descrevia esse planeta de 3 sóis, e a gente só em 2016 foi ter a comprovação da ciência a respeito dele, né? E eu vou ler aqui a descrição, porque é muito bonita a respeito desse planeta. Ela conta que o mentor a levou lá, né, para conhecer, e ela começa a descrição da seguinte maneira: penetramos numa atmosfera rosada, plena de luz, mas de claridade suave, que se irradiava, espalhando sons dentro da mais harmoniosa das cadências, que os meus ouvidos escutaram, nas condições da minha nova vida. Sobre as nossas frontes, contemplávamos então um sol magnífico, cor-de-rosa, quase enrubescido, emprestando ao ambiente em que movíamos as mais estranhas cambiantes. Não foi aí a novidade. A seguir, percebemos que uma estrela esverdeava, brilhava no infinito dos céus, misturando as suas claridades esmeraldinas com as tonalidades róseas, que se despantavam em todas as coisas, e que, de repente, enquanto uma dessas estrelas se encontrava no zenite, a outra, prestes a desaparecer nos horizontes desse planeta maravilhoso, outro sol surgia, amarelo, cor de laranja amadurecida, tonalizando com um elemento novo as paisagens. As ousadas concepções dos pintores terrenos ficariam aquém das sublimes realidades por nós observadas, referentes aos efeitos da luz nesse sistema de encantamento. É bonito, né? Quanta coisa bonita tem desse planeta. A Dona Maria, ela continua, então, contando um pouco, né, a respeito dos habitantes. Ela diz assim: pudemos ver e entender aqueles que ali habitavam, mas não conseguimos penetrar nos seus problemas, nem na elevação e nem na superioridade de seus labores, devido ao nosso estado moral. Apenas o nosso mestre podia conversar com eles. Isso é um pouco a comprovação, né, do que eu vinha falando a respeito da nossa vibração. Então, veja, ela não tinha vibração suficiente, né, para poder se comunicar com as pessoas que habitavam aquele planeta. A mesma coisa acontece conosco aqui na Terra. Quantas vezes a gente não tem vibração suficiente para se comunicar? Não é verdade? A gente tem isso descrito dentro da doutrina espírita em diversas ocasiões, né? A gente lembra, por exemplo, do André, que não conseguia se comunicar já morto, né, com a mãe, porque a mãe estava numa outra esfera muito mais elevada. A gente lembra de toda a preparação que aconteceu para que o André pudesse, né, se elevar um pouco. Foi mais de um mês, né, se preparando para poder se elevar um pouco mais, e a mãe dele desceu muito para poder encontrar com ele, e ele, então, poder ter aquele momento de comunicação. A gente tem um outro exemplo disso do próprio Emmanuel, né, onde, quando ele desencarnou ali no Vesúvio, né, que foi descrito que ele desencarnou frente à erupção do Vesúvio, ele queria então encontrar com a sua mulher que ele tanto amava e não teve condição de encontrar com ela imediatamente, né? Teve que progredir muito, crescer muito, então, para poder estar com ela. Quando eu digo encontrar, vamos esclarecer que ela estava ali presente, mas ele não podia vê-la, né? É assim, você não tem vibração suficiente para poder enxergá-lo, né? Como a gente aqui não tem vibração suficiente muitas vezes para poder estar com quem a gente gostaria de estar, né? Ela ainda descreve o seguinte: uma grande bondade se irradia dos seus pensamentos, porque nos sentimos maravilhosamente bem dispostos enquanto estivermos em contato direto com o seu ambiente. Então, apesar dela não conseguir se comunicar com aqueles espíritos, né, ela conseguiu sentir a vibração deles e se sentia muito bem ali no planeta. E ela termina dizendo o seguinte: eu vi que os seres pensantes desse maravilhoso orbe, todavia, são muito superiores aos homens e cuidam somente de trabalhos elevados e de ordem divina, cuja vitalidade essencial não posso transladar à linguagem terrena.
O que eu achei interessante nessa colocação da Dona Maria? Quer dizer que cada nível em que estamos, cada classe de espíritos, né, tem a sua contribuição no universo de Deus. Nós não temos ainda condição de querer contribuir com umas coisas que nem conseguimos entender, ela não conseguiu nem descrever o que esses espíritos fazem, né? A gente sabe também, através do Caminho da Luz, o que Jesus trabalha pelo nosso planeta por aproximadamente, a gente calcula, 4,5 bilhões de anos, né? Então, esse tipo de coisa, espírito elevado, ele tem o conhecimento de tal nível que ele consegue manipular, né, a matéria para formar os mundos da maneira como a gente conhece, né? O que eu estou querendo chamar a atenção é que cada um pertence a um lugar, cada um tem as suas obrigações àquilo que nós somos capazes de fazer. Então é necessário que a gente se coloque nessa posição, que a gente assuma o nosso papel, né? O nosso papel aqui na Terra tá com essa pleiade de espíritos que a gente habita aqui, né? São essas pessoas que a gente tem que contribuir, que a gente tem que dar as mãos, abraçar e seguir adiante no universo que habitamos, né? As vidas sucessivas. No mesmo livro, no mesmo capítulo, mais adiante, né, Leon Denis diz o seguinte: o espírito adiantado, cuja liberdade aumenta na razão direta de sua elevação, escolhe o meio onde quer renascer, ao espaço que o espírito inferior é impelido por uma força misteriosa a que obedece. Instintivamente, dissemos, de escolher o meio onde vai renascer para a vida terrestre, mas essa escolha é limitada, circunscrita, determinada por causas múltiplas. Os antecedentes do ser, as suas dívidas morais, as suas afeições, seus méritos e deméritos. E principalmente eu grifei aqui, o papel que está apto para desempenhar. Quer dizer, todos nós viemos então para essa reencarnação, com certeza, para desempenhar algum papel, para dar a nossa contribuição no universo de Deus. É necessário que a gente reconheça a nossa posição, para que a gente possa dar essa contribuição, né? Todos esses elementos intervêm na orientação da vida, em preparo. Daí a preferência por uma raça, tal nação ou tal família. O que quer dizer? Que a gente, então, a gente vibra e reencarna junto às comunidades onde a gente tem afinidade, não é? E é assim que a gente acaba, então, formando as raças, as nações, as famílias, porque são as pessoas com que a gente se conecta, que a gente tem afinidade, e é com elas que a gente acaba vindo à Terra. Mais adiante, no mesmo livro, tem uma descrição muito interessante do Leon Denis, né, com relação aos espíritos pouco esclarecidos, que ainda navegam muito na prática do mal, né, onde, ao passo da morte, quando eles chegam no momento da reencarnação, né, que passam para outra esfera, muitas das vezes esses espíritos ficam perdidos no meio de nós mesmos, ou na atmosfera, como a gente sabe, né? E esses espíritos, se continuam na prática do mal, existe uma lei divina onde eles acabam, pelo seu próprio peso, né, lá no texto ele fala assim, se persistem no mal, a atração planetária torna-se tão poderosa que lhes precipita a reencarnação. Quer dizer, para mim ficou assim, ele é tão pesado praticando no mal, que ele praticamente afunda e reencarna de novo, né? É essa impressão que ficou a respeito do texto que o Leon trouxe para a gente, né? Mas a maneira como está escrito ali, certa, é essa: a atração planetária torna-se tão poderosa que lhes precipita a reencarnação. Alguma dúvida aí, pessoal? Tô vendo aqui só boa noite, boa noite, boa noite. Acho que não. Então vamos adiante aqui e aí mais para frente, no final. Finalmente a gente tem uma descrição de Júpiter. Essa descrição de Júpiter já não é da Dona Maria mais, né? Ela está na Revista Espírita, 1858. Foram diversas comunicações que Kardec transcreveu, né? E dentre delas aqui a gente tem várias informações a respeito do planeta Júpiter.
Mas a gente tem essa foto aqui super interessante, né? Que na verdade essa não é foto, isso é um desenho que foi feito, né, através de um médium que fez o desenho, e ele na verdade eles estão querendo retratar aqui uma das fachadas da casa de Mozart, né? Supostamente no planeta de Júpiter, né? E a descrição então que eles nos trazem a respeito do planeta de Júpiter, né, com relação aos homens, com os seres que habitam aquele planeta, né? Tem um corpo parecido com o da Terra, porém é um pouco menos material. Eles se transportam levitando, né? Após a morte, o corpo dispersa-se sem passar pela decomposição que conhecemos. Alimentam-se de frutos e plantas. Quer dizer, o corpo é tão leve, né? Ele é tão etéreo, mais ou menos, imagino eu, como uma forma como a gente conhece quando nos encarnamos, onde a gente, né, o nosso espírito é etéreo. Então, o corpo lá em Júpiter, ele é tão etéreo que quando a pessoa desencarna, ele simplesmente se desagrega, né? Não passa pela putrefação que o nosso corpo passa, né? O planeta Júpiter, apesar de toda a descrição acima, não é absolutamente um mundo perfeito, né? A morte não causa a eles nenhuma apreensão. É simplesmente uma transformação, né? Pode o homem, e aí vem uma pergunta, né? Pode o homem que habita a Terra ir diretamente para Júpiter? E a resposta é interessante, não pode ir diretamente para Júpiter, a menos que esteja aqui na Terra em missão. Então, que informação isso nos traz, né? Que não existe salto na evolução, né? Não é verdade? Não é assim, ninguém dá um jump aqui e passa a ser um anjo do dia para a noite. Isso não existe, né? A nossa evolução é como é a natureza, né? Ela é gradativa, ela é lenta, um passo pequeno atrás do outro. É só assim que aos poucos a gente vai se transformando. Então não tem nada que você vai fazer aqui na Terra, né, que vai te dar uma transformação, que você vai dar um jump de 3 mundos acima, né? Isso é utopia, mas a gente tem que continuar batalhando, né? Tem que continuar procurando colocar a vontade na frente de tudo, né? Para que a gente faça o esforço necessário para se melhorar. A gente sabe que o bom espírita, né, ele é sempre avaliado o seu progresso através da vontade que ele colocou naquilo, né, na vontade de se melhorar. É isso que a gente tem que ter foco, né? Outras características de Júpiter que a revista Espírita nos traz, né? Assim como no outro planeta que a Dona Maria descreveu, as temperaturas não variam conforme as latitudes aqui na Terra. Apesar do Sol atingir Júpiter em um ângulo pequeno, né? E aí existe um entendimento que fala, puxa, mas se o Sol atinge Júpiter no ângulo que a gente conhece, não tem calor lá, né? Mas os espíritos esclarecem que o calor, ele vem com uma relação, a luz espiritual mantém uma relação com a essência de seus habitantes. O que quer dizer isso? Que os habitantes ali geram, de alguma forma, o calor necessário à vida. Então, diferente do que a gente pensa, né, Juros não é um planeta de, sei lá, tantos mil graus negativos, né? Ele é um planeta que ele tem, sim, o seu calor, mas o calor não vem do Sol, como a gente imagina, não? A parte que começa a ficar interessante, de novo, é com relação aos habitantes, né? O corpo envolve o espírito sem o ocultar. Então, assim, o corpo ele é uma coisa tão sutil, né? Onde você consegue ver a alma através do corpo quando eles estão encarnados lá em Júpiter, né? A relação entre vigília e sono é uma relação de ação e repouso, quer dizer, o espírito não precisa mais dormir, né? Ele simplesmente tem essa relação de repouso, que é diferente do que a gente conhece. Nosso corpo aqui pesado, né, aqui na Terra, a gente sabe muito bem que a gente tem que dormir sim, não tem como, né? Todo mundo acaba tendo que dormir. A infância, ela é muito curta, então a infância, se eu não me engano, é de alguns meses só, né? E porém a vida ela é muito mais longa do que a gente conhece. Eu tinha uma anotação aqui da vida, eu não estou achando ela, mas se eu não me engano é coisa de 500 anos. Então lá em Júpiter a pessoa vive por volta de 500 anos. Eu queria achar essa informação, mas não achei, desculpa pessoal.
Aqui, 500 anos, estou certo, sim. A vida é de aproximadamente uma média de 500 anos. A infância é de apenas alguns meses. Né? Então, essas são as evoluções. Agora, vamos começar a tocar num ponto interessante das perguntas que foram feitas. Né? Júpiter é habitado por espíritos de diferentes graus, mas da mesma ordem. Né? Eles são governados por chefes que têm maior cabedal de conhecimento e experiências. Quer dizer, quem governa, né, são pessoas que têm um acúmulo de experiências muito grandes. Né? Foi interessante notar isso para mim. Quer dizer, existe sempre uma forma de organização. Né? Mas quem é a pessoa que está à frente, quem que é? É uma pessoa que tem acúmulo de experiência, quer dizer, tem muito mais conhecimento que os outros, né? E aí a pergunta que foi ótima do Kardec, né? E ele perguntou a respeito das desigualdades. E a resposta foi sim, que há desigualdades sociais. Mas, porém, a ninguém falta o necessário, assim como ninguém também possui o supérfluo. A fortuna de cada um está em relação com a sua condição. Alguns são mais avançados em perfeição e exercem certa autoridade, como uma autoridade, ele dá um exemplo, como uma autoridade de um pai para um filho. Então, existem desigualdades. Quando a gente procura defender um pouco, né, e Leon Diniz eu vou trazer alguns slides a respeito das desigualdades, a gente precisa entender um pouco isso, né? Precisa compreender um pouco melhor o que é essa situação da desigualdade. O que não existe em Júpiter, e que faz parte da nossa evolução, é que ninguém passa necessidade. Esse acho que é o grande ponto para a gente se marcar. Não passa necessidade por quê? Porque não existe ódio, porque não existe inveja. Né? Consequentemente, se não existe ódio e inveja, todo mundo dá aquilo que tem para alguém que está faltando, não é? E aí, dessa maneira, então, não existe essa situação de alguém passando algum tipo de necessidade. Ninguém passa necessidade. Alguns têm um pouco mais que os outros, mas ninguém passa necessidade. E ninguém tem naquela condição do supérfluo, tem aquela coisa demais, né? Que é o egoísmo que nos atrai, né? Que é a necessidade de ter sem sentido, que a gente não entende direito, né? A Tânia fez aqui uma colocação, vamos lá. Nessa transição de desencarne no planeta Júpiter, o homem irá elevar para outro planeta ou pode regressar a outro para ajudar na evolução de outros. Exato. Os planetas, eles seguem uma lei divina, né? Eles vão evoluindo. Nós, humanos, podemos estar preparados para acompanhar essa evolução e seguir no planeta que está evoluindo, ou não. Como a gente teve o exemplo de Capela. Né? Eu só queria fazer uma colocação, que às vezes a gente ouve umas fantasias, né? Não é que ninguém está sendo arrancado, chupado daqui da Terra e mandado para outro lugar, não é isso. Ninguém foi chupado e arrancado de Capela. Né? Veja como que é Caminho da Luz, ele descreve, né, essa transição de alguns espíritos de Capela para contribuir aqui na Terra. Eles foram abraçados por Jesus. Então, não é que assim, né, ninguém vai ser sugado e colocado em lugar. Não tem nada a ver com isso. Né? Mas é a lei de vibração. Você precisa estar no lugar onde você pode estar, né? Onde você pertence, onde você vibra, né? Onde está alinhado com o seu pensamento. O Humberto sempre faz uma brincadeira muito interessante com relação a Júpiter. Né? As pessoas lá em Júpiter, elas se comunicam pelo pensamento. Como é que nós aqui da Terra vamos habitar em Júpiter? Metade dos nossos pensamentos, a gente não pode falar, né? Seria vergonhoso, não é verdade? A gente tem que manter eles para nós. Imagina você estar lá num lugar onde as pessoas estão se comunicando só pelo pensamento. A vergonha é que a gente ia passar. Né? Não dá, a gente não pertence ainda a um mundo assim. Né? E aí, então, vamos olhar aqui os problemas do ser. As doutrinas do socialismo atual têm uma tara capital. Querem impor uma regra em contradição com a natureza e a verdadeira lei da humanidade, o nível igualitário. Não se encontra outra coisa senão conquistar direitos. Entretanto, o gozo dos direitos não pode ser obtido sem a prática dos deveres. É fantástico essa colocação do Leon Denis, não é? A gente sempre quer tudo o que pode e o que não pode. A gente quer todos os direitos do mundo, não é verdade? Mas todo mundo esquece que com esses direitos
vem um alinhamento, um monte de dever, né? Mas quando entra na parte do dever, não sei bem, né? A gente fica meio assim. Então é importante a gente lembrar, né, disso. Que junto, sim, com os direitos, vêm os deveres. Né? Leão continua com essa colocação. A origem de todos os nossos males está em nossa falta de saber e em nossa inferioridade moral. Toda a sociedade permanecerá débil, impotente e dividida durante todo o tempo em que a desconfiança, a dúvida, o egoísmo, a inveja e o ódio dominarem. Não se transforma a sociedade por meio de leis. As leis, as instituições, nada são sem os costumes, sem as crenças elevadas. Meu Deus do céu. Quer dizer, então, que não adianta a gente ficar reclamando do governo. Quer dizer, então, que não adianta a gente ficar reclamando de leis feitas onde a gente acha que não atende, que não são boas e que esse é o problema do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou de qualquer lugar que você esteja habitando. Não é por aí. Jesus já sabia disso. Tanto é que sabia que ele não nasceu junto aos Césares. Ele não nasceu no berço de Roma, como todos os judeus esperavam, não é verdade? Não foi assim. Ele nasceu numa manjedoura, junto dos animais, para transformar cada um de nós dentro dos nossos corações. Uma sociedade, o Leão está trazendo aqui, ela não se faz em cima das suas leis e das suas instituições. Ela se faz em cima dos nossos costumes. Ela se faz em cima daquilo que nós somos como um conjunto. Então é só a transformação individual que vai nos levar para a evolução, que vai nos levar para uma sociedade melhor. É quando cada um, através do seu esforço próprio, se melhorar um pouco, que vai chegar num ponto que vai refletir para todos. É assim como a vacina, se eu fizer agora uma comparação. Precisa que um certo número de pessoas se vacinem para que a gente possa, então, vencer o vírus. É necessário uma transformação individual, um certo número de pessoas se transformando para que a gente possa viver numa sociedade em harmonia. A Marley colocou uma coisa aqui, vamos ver. No planeta Júpiter, existe corpo material ou somente a energia espiritual? A descrição dos espíritos, Marley, é que existe um corpo muito sutil, né? Não existe um corpo da maneira como a gente vê. A descrição vai um pouco além, que esse corpo é tão sutil a ponto que é possível você enxergar, então, a alma daquele espírito, né? Onde você, o corpo, a matéria, ela é tão suave que você consegue enxergar a alma. Esse corpo ele é tão suave a ponto que todos que habitam ali naquele planeta conseguem levitar, de tão leve que é, né? Então eles conseguem transpor as leis de gravidade daquele planeta e levitar, por conta da leveza, né, desse corpo dos encarnados. Né? Não sei se eu consegui responder aí para você. Gostei muito de ler As Cartas de uma Morta. Muito bom escutar sobre ele. A Márcia trouxe para gente. Muito bom, Márcia. É muito bom mesmo o livro. Né? É um livro curtinho, mas é muito interessante. Né? Vamos aqui. Mais um, desculpa. Sobre todas as coisas exerce influência uma lei grande e poderosa, em virtude da qual cada ser vivo do universo só pode gozar da situação correspondente a seus méritos. A nossa felicidade, apesar das aparências enganadoras, está sempre em relação direta com a nossa capacidade para o bem. É por isso que é tão necessário que a gente entenda a nossa posição no universo, né? Para que a gente possa, a partir daí, né, aceitar as nossas possibilidades de contribuição, né? E aos pouquinhos a gente ir conquistando o nosso espaço nesse universo de Deus, não é verdade? É essa busca da felicidade, é nessa
a gente só consegue buscar a felicidade se a gente se transformar um por um, né? E isso é que tem uma relação direta com a nossa capacidade de fazer o bem. Quanto a gente navegar ainda, né, um pouco de bem, um pouco de mal, ou estacionado, como a gente viu os espíritos lá atrás, né, que são os espíritos estacionados, que nem fazem o bem nem o mal, a gente não vai alcançar a felicidade que Jesus nos escreveu, que não pertence aqui à Terra. Sim, claro, há 2000 anos atrás não pertencia, né? Hoje a gente caminha um pouco mais próximo, a gente sabe que a Terra chega num mundo de regeneração, nós já lemos lá atrás, né? Onde mundo de regeneração não existe mais egoísmo, né? No mundo de regeneração prevalece o bem. Então a gente já está num lugar um pouco diferente daquele que nós conhecemos aqui na Terra. Mas se a gente quer buscar isso, é necessário colocar em exercício a nossa força de vontade, né? E aqui no mesmo livro, Leon Denis, então, tem um capítulo a respeito do esforço, né? Que é muito bonito. As causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço, estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma. Às vezes a gente fica procurando a felicidade no outro, não é verdade? Sendo que ela está dentro de nós. O dia que a gente conseguir entender isso, vai ser tão bonito e tão maravilhoso. Vai ficar tudo tão mais fácil, não é verdade? Nada do que o outro faz lhe atinge mais. Jesus era assim, a gente tem um exemplo dele. Nada do que nós fizemos para ele não o atingia, não alterava o amor que ele tinha por nós. No caminho da cruz, Jesus, então, naqueles momentos, né, caminhando, ele ainda parece que estava fora de si, né, com a plena compreensão a respeito do que ele estava fazendo ali, seguindo os desígnios do Pai. Na verdade, enquanto ele caminhava, tinha tempo para parar e ainda prestar atenção, ter um olhar carinhoso para cada um de nós. Assim foi descrito em tantos lugares. Na obra de Humberto, a gente tem essa descrição, a gente tem a descrição quando ele socorreu Judas, né? Estava na cruz e estava socorrendo e pedindo auxílio para que todos fossem socorrer Judas, que havia se suicidado, né? Então, é esse estado de espírito que a gente conquista a partir de nós mesmos, não vem de fora. Você não vai transformar ninguém, isso é uma perda de tempo. Só tem uma coisa que você pode fazer a respeito da felicidade e da alegria, é se transformar a si mesmo. É isso que você pode fazer. O resto é utopia, é perda de tempo. Ele ainda traz uma descrição interessante, né, a respeito disso. Ele dá um exemplo aqui, onde ele diz que nós somos compostos desse eu, né, das nossas paixões, das nossas fraquezas, das nossas insuficiências, né? O eu, enquanto o eu for a força reguladora do nosso proceder, temos a vida inferior semeada de provações e males. Quando a gente deixar o divino em nós dominar, é aí então que as potências ocultas se revelarão e viveremos o belo, o sublime e o divino. E tudo isso reside na nossa vontade, porque é a nós que cabe. A gente sabe, Emmanuel, né, como ele descreve de maneira muito clara, que nós somos os gerentes da nossa vontade. Quer dizer, basta a gente querer realmente fazer, né, para poder avançar e sair das influências inferiores, se conectar com coisas boas, né, e poder crescer. Tudo depende simplesmente do nosso esforço, da nossa vontade. Finalmente, para a gente encerrar, tem esse livro muito bonito, né, que no estudo, se eu não me engano, agora não me lembro se é o estudo que a gente faz aqui em Ohio, se foi na terça, ou se foi no de quarta, mas uma amiga participante, né, abriu o livro Sinal Verde nessa página aqui. Eu acho que se encaixava perfeitamente com o que a gente está lendo aqui hoje, né? Então isso daqui é uma colocação de André Luiz, tá? Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como se espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você tem.